Imagine um mundo onde a biologia desafia toda a lógica. Descubra 10 crianças extraordinárias que transformam as suas diferenças em verdadeiros superpoderes. Estes relatos de coragem pura vão abalar a sua visão da vida e ultrapassar para si os limites do impossível. Inscreva-se para não perder os nossos vídeos educativos e emocionantes. Número 10. Adalia Rose, um ícone de bravura perante a progéria. Adalia Rose Williams não era apenas uma jovem com uma condição rara. Ela era uma força da natureza que transformou a sua vulnerabilidade numa fonte de inspiração mundial. Diagnosticada com a síndrome de progéria de Hutchinson-Gilford, Adalia vivia com uma mutação genética que provoca um envelhecimento acelerado logo nos primeiros meses de vida. Cientificamente, esta doença é causada por uma proteína anormal chamada progerina, que desestabiliza o envelope nuclear das células, provocando complicações normalmente reservadas aos idosos. Perda de tecido adiposo, rigidez articular e, sobretudo, riscos cardiovasculares graves. No entanto, Adalia recusou que a biologia definisse a sua identidade. No YouTube e no Instagram, partilhava o seu cotidiano com um humor mordaz e uma paixão pela moda e pela dança. Ao mostrar a sua alegria de viver, quebrou os tabus que rodeiam as doenças raras. O seu legado é duplo. Sensibilizou o público em geral para a necessidade da investigação médica, oferecendo simultaneamente uma lição de psicologia positiva. Ensinou-nos que a qualidade de uma vida não se mede pela sua duração, mas pela intensidade do amor e do impacto que deixamos para trás. A sua colaboração com a Progeria Research Foundation permitiu angariar fundos cruciais, provando que uma voz digital pode acelerar a ciência. Número 9. Petro Chiatenda, a reconstrução face à síndrome de Cruzon. A história de Petro Chiatenda transporta-nos para o Uganda, onde este jovem nasceu com a síndrome de Cruzon. Esta patologia caracteriza-se por uma crâniosinostose, ou seja, uma fusão prematura dos ossos do crânio. Normalmente, as suturas cranianas permanecem flexíveis para permitir que o cérebro cresça. Em Petro, esta rigidez precoce exercia uma pressão intracraniana perigosa, empurrando seus globos oculares para fora e ameaçando as suas capacidades cognitivas e respiratórias. A sua transformação é um milagre da cooperação internacional. Graças a organizações de caridade, Petro pôde ser operado por especialistas na Europa. A cirurgia consistiu em quebrar e remodelar os ossos da testa e das órbitas, para criar o espaço necessário ao desenvolvimento do seu cérebro. Este processo de reconstrução não é apenas estético, é vital. Hoje, Petro simboliza a esperança para milhares de crianças em países em desenvolvimento, que não têm acesso a estes cuidados de ponta. O seu sorriso recuperado testemunha a capacidade da cirurgia moderna de não só salvar vidas, mas de restaurar a dignidade humana. Os cirurgiões utilizaram um procedimento de Lefort 3 para avançar o seu rosto, devolvendo-lhe assim as suas capacidades respiratórias vitais. Número 8. Tessa Evans, a inovação cirúrgica ao serviço da arrínia. Tessa Evans nasceu com uma condição de uma raridade estatística absoluta, a arrínia congênita. Para simplificar, Tessa nasceu sem nariz. Este caso é tão raro que existem apenas cerca de 50 exemplos documentados na história da medicina. Além do aspecto visual, a ausência do sistema olfativo e das fossas nasais coloca problemas respiratórios imediatos desde o nascimento, necessitando frequentemente de uma traqueostomia para assegurar as vias aéreas. No entanto, Tessa tornou-se uma pioneira médica. Em vez de esperar pela adolescência para uma reconstrução pesada por enxerto ósseo, os seus médicos optaram por uma tecnologia revolucionária, a impressão 3D. Conceberam uma prótese feita à medida, inserida sob a pele, que será substituída por modelos cada vez maiores à medida que ela cresce. Este método permite que a sua pele se estique progressivamente, preparando o terreno para um nariz definitivo mais tarde. A história de Tessa é fascinante, pois mostra como a bioengenharia pode adaptar-se ao crescimento de uma criança,
transformando um desafio insuperável num percurso de cura por etapas. Embora seja anósmica, sem olfato, Tessa utiliza os seus outros sentidos com uma acuidade extraordinária para explorar o seu ambiente de forma única. Número 7. Isaiah Bird, a força atlética além da agenesia. Isaiah Bird é a prova viva de que o corpo humano possui uma adaptabilidade fenomenal. Nascido sem pernas, devido a uma agenesia dos membros inferiores, Isaiah poderia ter sido limitado nos seus movimentos. Em vez disso, tornou-se um lutador de elite. Utilizando a força incrível dos seus braços e do seu tronco, desenvolveu um centro de gravidade baixo que confunde os seus adversários mais robustos no tapete de combate. O que torna o percurso de Isaiah tão inspirador para a comunidade mundial é a sua recusa total em aceitar a autocomiseração. Sob a tutela do seu treinador, aprendeu a ver o seu corpo não como faltando algo, mas como uma ferramenta diferente. O seu sucesso no desporto de competição envia uma mensagem poderosa sobre a inclusão. O verdadeiro atletismo reside na disciplina mental e na mestria técnica. Isaiah não luta apenas no tapete. Luta contra os preconceitos sociais, provando que a determinação pode compensar qualquer diferença física percepcionada pela sociedade. O seu slogan pessoal, No Excuses, sem desculpas, tornou-se um grito de guerra para jovens atletas com deficiência em todo o mundo. Número 6. Didier Montalvo. O triunfo sobre o nevo melanocítico gigante. Durante anos, Didier Montalvo viveu escondido numa aldeia remota da Colômbia. Portador de um nevo melanocítico congênito gigante, tinha um crescimento cutâneo maciço nas costas que se assemelhava a uma carapaça, o que lhe valeu a alcunha cruel de menino tartaruga. Além do estigma social, esta condição era uma bomba relógio médica, pois o risco de transformação em melanoma maligno, cancro da pele, era extremamente elevado, dada a superfície afetada. Graças a uma cobertura mediática internacional, o Dr. Neil Bulstrode, do Great Ormond Street Hospital de Londres, propôs operar Didier gratuitamente. A intervenção foi uma proeza técnica: retirar a massa inteira e realizar enxertos de pele numa superfície imensa. O sucesso desta operação mudou literalmente a vida de Didier. Hoje, ele pode correr, brincar e ir à escola sem o peso físico e psicológico da sua carapaça. A sua história destaca a importância do acesso a cuidados dermatológicos especializados e a necessidade de olhar para além das aparências. Esta operação exigiu expansores de pele sofisticados, uma técnica complexa que permite fazer crescer pele saudável artificialmente. Número 5. Zoe Lush. A resiliência perante a fragilidade da osteogênese. Zoe Lush é frequentemente descrita como uma criança de porcelana, mas o seu espírito é feito de aço. Portadora de osteogênese imperfeita de tipo 3, os seus ossos são tão frágeis que podem quebrar-se ao mais pequeno espirro ou durante uma simples muda de fralda. Ao nascer, já tinha fraturas consolidadas da sua vida intrauterina, o que testemunha a gravidade da sua condição genética. A gestão médica de Zoe é um desafio constante para os seus pais e cuidadores. Foi submetida a inúmeras intervenções para inserir hastes telescópicas no interior dos seus ossos longos, agindo como tutores internos para prevenir deformações graves. Apesar das centenas de fraturas que sofreu ao longo da sua curta vida, Zoe continua a ser uma menina alegre e curiosa. O seu percurso sublinha a coragem das famílias que vivem com doenças crônicas incapacitantes. Cada dia é uma vitória da vontade sobre a fragilidade biológica, e Zoe ensina-nos o valor da prudência aliada a uma sede de viver inextinguível. A utilização de hastes de Fassier Duval, que se alongam com o seu crescimento, é uma proeza tecnológica que preserva a sua autonomia no cotidiano. Número 4. Evan Faciano. O desafio diário da ictiose arlequim. A ictiose arlequim é uma das condições dermatológicas mais impressionantes e difíceis de gerir. Evan Faciano
nasceu com esta mutação genética que faz com que a sua pele se regenere 10 vezes mais rápido do que o normal. Isto cria placas espessas e duras que se assemelham a uma armadura, limitando os movimentos e criando fissuras profundas propícias a infecções graves e a problemas de regulação térmica. A sobrevivência de Evan é o resultado de uma dedicação parental absoluta. Todos os dias, ele tem de passar horas no banho para amolecer e retirar o excesso de pele, seguido de uma aplicação meticulosa de pomadas hidratantes. Evan também precisa de consumir muito mais calorias do que uma criança normal, pois o seu corpo gasta uma energia colossal para produzir toda essa pele excedente. Apesar deste protocolo exaustivo, Evan vai à escola e partilha sua alegria com os colegas. A sua história é um apelo à educação do público. A sua pele é diferente, mas a sua necessidade de pertença e de brincar é universal. A investigação sobre o gene ABCA12 progride graças a casos como o de Evan, oferecendo esperança de futuros tratamentos enzimáticos. Número 3. Bayezid Hossain, o mistério biológico do envelhecimento precoce. No Bangladesh, o caso de Bayezid Hossain deixou os médicos locais perplexos durante muito tempo. Apresentando traços de progéria, bem como de cutis laxa, uma condição onde a pele carece de elasticidade e cai em pregas, Bayezid tem a aparência de um idoso, sendo apenas um jovem rapaz. As suas articulações são dolorosas e a sua pele está flácida, o que contrasta com as suas capacidades cognitivas, que são perfeitamente normais para a sua idade. O desafio de Bayezid é também cultural e social. Nas zonas rurais onde vive, as doenças raras são por vezes mal interpretadas por falta de informação científica. A história de Bayezid apela a uma melhor distribuição do conhecimento médico mundial e a uma maior empatia. Embora não exista uma cura definitiva, os cuidados paliativos e o apoio psicológico são essenciais. Bayezid recorda-nos que a inteligência e a personalidade de um indivíduo são totalmente independentes do invólucro corporal que a genética lhe atribuiu por acaso. O seu quê excepcional mostra que o cérebro pode permanecer perfeitamente preservado apesar de um envelhecimento físico dos tecidos cutâneos e articulares. Número 2. Victoria Komada, a excelência ortopédica e a mobilidade recuperada. Victoria Komada nasceu com uma hemimelia tibial bilateral, o que significa que nasceu sem tíbia em ambas as pernas, tornando os seus membros inferiores tortos e inutilizáveis para caminhar. Em muitos casos, a solução padrão proposta pela classe médica é a dupla amputação para permitir o uso de próteses. No entanto, os pais de Victoria procuraram uma alternativa para salvar as suas pernas. Viajaram até aos Estados Unidos para consultar o Dr. Dror Paley, um cirurgião ortopédico de renome pelas suas técnicas de reconstrução. Victoria passou por meses de tratamentos, com fixadores externos metálicos a perfurar as suas pernas para endireitar os ossos e estimular o crescimento ósseo. O momento em que Victoria deu os seus primeiros passos, com as suas próprias pernas reconstruídas, foi um momento de emoção pura partilhado mundialmente. O seu caso mostra que, graças à inovação cirúrgica e à recusa em desistir, destinos que se pensavam condenados podem ser radicalmente modificados para oferecer uma vida de autonomia. O método Paley, embora dispendioso e penoso, provou que a biomecânica pode reconstruir o que a natureza omitiu. Número 1. O bebê com a pele excepcional. Um mistério da genética. Finalmente, evocamos o caso fascinante de um recém-nascido da África do Sul cuja pigmentação da pele, extremamente escura, se tornou viral. Embora as imagens que circulam na internet sejam por vezes sujeitas a debate quanto ao seu tratamento digital, elas levantam uma discussão científica real sobre a hiperpigmentação melanocítica. A melanina é o pigmento que nos protege do sol, e as suas variações são o resultado de milénios de evolução. Este caso particular convida-nos a refletir sobre a diversidade humana e a beleza dos extremos. Por vezes, a genética produz traços na extremidade do espectro estatístico sem que se trate necessariamente de uma patologia. Além da curiosidade visual, é crucial tratar estes casos com respeito e dignidade. A ciência ensina-nos que somos todos compostos pelo mesmo código genético, com apenas minúsculas variações que criam esta magnífica paleta de cores.
É esta diversidade que constitui a riqueza da nossa espécie e nos impulsiona a compreender melhor a nossa própria biologia. Este fenómeno recorda que a concentração de homelanina é um mecanismo de proteção vital, cujas variações extremas fascinam sempre a antropologia. Número 11. Momento de casos imprevistos. A história de Lyra, um bebê cujo nascimento estupefactou o mundo médico. Apresentando uma característica única e raríssima, deixou os especialistas sem explicação. Este mistério da natureza recorda-nos que a genética reserva, por vezes, surpresas incríveis. Uma descoberta fascinante que continua a questionar a ciência. E você, o que pensa deste milagre da natureza? Estes destinos fora do comum recordam-nos a fragilidade da existência e a força inabalável do espírito humano perante a adversidade. Honremos a sua bravura e guardemos na memória que cada vida, por mais singular que seja, merece o nosso mais profundo respeito.